Vai louvar o nome de Jesus. Aleluia. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhar. Faz-me mais grato a ti. Aleluia. Gostaríamos de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Canta comigo assim, igreja. Em espírito, te adoramos, em espírito, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quero ver sua igreja cantar assim. Pra te adorar, foi que eu nasci,
é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ouvir a Alma Demp e também adorar o Senhor nesta noite. E que não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra comer, para ser, para ter, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar o nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não podemos viver sem tua misericórdia, e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Oh,
servir, entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Meus irmãos, como orienta o nosso pastor, vamos estar ouvindo as crianças e com esse louvor nós vamos estar contribuindo com os dízimos, com as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Pastor Edilson, como orienta o nosso pastor. Meus queridos irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus. Chegou um dos momentos mais importantes do nosso culto. O momento que nós iremos ofertar ao Senhor. O momento em que iremos entregar os nossos dízimos para a obra do Senhor Jesus Cristo. E por que esse é um dos momentos mais importantes? É porque é o momento que nós expressamos a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito conosco. Um crente, quando ele tem essa compreensão, ele tem um entendimento que nada é dele, tudo é de Deus. E quando nós entregamos a oferta, entendemos que não estamos dando, mas devolvendo para Deus uma parte daquilo que é dele. Por isso, meus amados irmãos, que nós devemos fazer com alegria, entendendo que esta oferta, ela tem o propósito. E qual o propósito? O propósito de fazer com que a obra de Deus continue se estendendo. Algumas pessoas que, por falta de conhecimento, dizem que Deus não precisa de dinheiro. E, de fato, Deus não precisa, porque Ele é dono de tudo. Mas a obra de Deus, para avançar, precisa. A obra de Deus, para crescer, precisa. Para alcançar outras cidades e vidas. Alguém pode dizer, mas tem igrejas em todas as cidades. Sim, amém, graças a Deus. Mas cada igreja, ela cumpre um papel de evangelizar e de ganhar vidas. Quando eu digo igreja, estou falando de ministérios, de igreja ou de denominações. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos incentiva a isso, dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, que nós possamos fazer isso para a glória do nome do Senhor, com entendimento de que estes valores servirão para fazer com que a igreja, em nome do Senhor Jesus, conquiste novos campos para a glória do nome do Senhor. Somente aqueles que estão alegres por ofertar, levante a sua mão e diga assim, graças a Deus. Então vamos orar conforme nos orienta o nosso pastor. Curve a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estar em tua casa, ó Pai. Já ouvimos louvores que são mensagens cantadas, ó Pai, que fala ao nosso coração. Iremos agora também ouvir um louvor pelas crianças, onde iremos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, ó Pai. E daqui a pouquinho iremos nos alimentar com a tua palavra. Pai querido, te pedimos desde já, use o teu servo, nosso pastor Francisco Tércio, como instrumento teu, como voz tua, ó Pai, para falar aos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. As crianças. O grupo infantil.
se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. O grupo infantil. Meus irmãos, vamos orar, agradecendo por cada um dos nossos irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, estamos aqui em Tua presença, te agradecendo por cada um dos Teus filhos, Senhor, que trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Ó Deus, que possa continuar abençoando a cada um, Senhor, pois tem um coração alegre, voltado para fazer este trabalho. Ó Deus, te agradeço pela vida das crianças que exaltou e glorificou ao Teu nome com louvor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que a cada dia Tu possa fazer prosperar na Tua casa. Ó Deus, ao nosso pastor que há de administrar, que seja feito tudo para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Meus irmãos, como orienta o nosso pastor, presbítero Jefferson, deixa aqui uma palavra em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu aprendi que crente, quando está feliz, dá glória a Deus. Tem alguém feliz entre nós? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente por esta oportunidade de poder trazer esta uma palavra da parte do Senhor às nossas vidas. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24. E desde já eu gostaria de pedir permissão ao pastor para sair um pouco do tema. Amém? Glória a Deus. Livro de Lucas,
capítulo de número 24, versículo de número 18, que diz assim a palavra do Senhor: e respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Glória a Deus. A Bíblia, ela vem nos retratar um texto bastante glorioso da parte de Deus, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele se entrega à morte, e pós 3 dias, ele volta, e isso daqui é lindo, porque ele aparece às irmãs, e dá uma ordem: falai aos discípulos, que eu ressuscitei, e me encontrarei com eles na Galileia. As irmãs levam um recado, mas mesmo assim, 2 dos discípulos agora decidem sair de Jerusalém e ir para uma aldeia por nome de Emaús. A Bíblia nos mostra que nesta trajetória, no caminho de Jerusalém a Emaús, o Senhor Jesus, ele decide marcar um encontro com aqueles homens. E isso daqui nos chama bastante atenção, porque o Senhor é especialista em marcar encontros no meio da trajetória. Aleluia! Já está ardendo uma palavra em meu coração e eu vou liberar nesta noite. O Senhor dos Exércitos marcou este encontro com você e comigo, para nos dizer: descansa teu coração. Estou marcando encontro com alguém no meio da trajetória, no meio do... Oh, glória a Deus, aleluia. Alguém pode até ter saído e perdido-se, ele foi no meio do caminho, mas olha o que o Senhor te fala nesta hora: eu estou marcando encontro com alguém no meio do caminho. Esta noite tem encontro de Deus com alguém. Eu não sei por quem você tem orado, eu não sei por quem você tem intercedido, eu não sei por quem as suas lágrimas têm corrido. Eu só sei de uma coisa: tem encontro de Deus sendo marcado nesta noite. Aleluia! O Senhor vai pegar alguém no caminho, vai chegar juntinho, que vai ter uma conversa com alguém. Alguém não vai desconfiar que é Deus, mas é o Senhor juntinho dele, conversa. Aleluia, 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 aleluia. Jesus chega junto deles no meio do caminho e diz: homens, o que vocês estão conversando? Cleopas agora tomando a palavra, ele fala: tu és estrangeiro no nosso povo e não sabes o que aconteceu? Mataram o nosso mestre. Um grande profeta se levantou em Jerusalém e mataram ele. Mas Jesus tomando a palavra, Jesus chega a dizer: mas não era para acontecer, não era para acontecer isso, não fora pregado pelos profetas, não foram anunciado. Por quê? Porque Deus nunca faz algo que antes não fale para alguém. Aleluia! O Senhor, em determinado dia, assente aroma de Sodoma e Gomorra. Capítulo 18 do livro do Gênesis. Olha o que o Senhor fala para Abraão: poderia eu fazer alguma coisa e não contar para meu servo Abraão? Aleluia, está ardendo em meu coração uma palavra, eu vou liberar. Se prepara para Jeová começar a falar com você de uma forma diferente. Ele vai falar o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. Te prepara, porque tem algo de Deus chegando por aí.
Aleluia. A Bíblia nos mostra que agora, depois de pregar, depois de falar, depois de ensinar, agora a noite vai chegando. E alguém olha para Cristo e fala: chegamos aqui na casa. Não continua a tua viagem não, porque de noite ninguém viaja, de noite ninguém anda, de noite ninguém segue seu caminho. Descansa pela noite, e quando amanhã chegar, você continua a viagem. Entra na nossa casa, entra na casa, senta em nossa mesa, come da nossa comida, bebe da nossa bebida. Isso daqui eu acho lindo, porque Deus nunca rejeita um convite de entrar na casa. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Eu vou liberar esta palavra porque está queimando nos meus ossos. Olha o que o Senhor te diz: convida Ele para entrar na casa, convida Ele para entrar naquele lugar. Quando você convidar, Ele vai entrar, Ele vai sentar na mesa, vai estar em comunhão com alguém, que vai comer, vai beber, e depois ainda tem agradecimento. Aleluia. Me permita, meu pastor, olha para alguém que está do teu lado e fala: depois que Jesus entrar, vai ter agradecimento. Você acredita nesta palavra e quer adorar Jesus? Se prepara para agradecer. Jesus está entrando na casa. Se prepara para agradecer. Jesus está entrando na casa. Ele aceitou o convite. Ele vai sentar na mesa, ele vai orar, e na oração alguém olha e fala: é Jesus de verdade. Ele estava juntinho de mim, eu não estava percebendo, eu não estava sentindo Ele, mas Ele estava pertinho. O Senhor coloca uma palavra em meu coração e eu vou liberar. Às vezes nós não ouvimos Ele, nós não vemos as obras dEle, mas não significa que Ele está longe. Ele está pertinho de você, lado a lado, ombro a ombro. Olha o que Ele te diz nesta hora: eu ainda estou contigo, eu sou teu amigo e não te abandono nas horas difíceis. Aí alguém percebe, olha um para o outro e fala: quando ele pregava, não ardia em nossos corações a palavra. O que é que a gente vai fazer? Vamos voltar para Jerusalém. Aleluia. Vamos voltar para Jerusalém. Não era nem para a gente ter saído de lá. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para junto dos discípulos. Vamos voltar para junto do convívio familiar espiritual. Vamos. Olha o Senhor falando como alguém: volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Não era nem para ter saído, mas saiu, e Jeová está te dizendo: volta para Jerusalém. Que Deus. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Comigo vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz.
Cristo comigo vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos mais uma vez ler o texto bíblico que nós lemos no início, porque hoje nós vamos falar sobre as nossas vestes e o perigo da sensualidade. Aleluia. Gênesis capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, a partir do versículo 4. Eu peço a você que abra mais uma vez sua Bíblia. Os irmãos que estão nos acompanhando da Rádio Novas de Paz, nós estamos aqui diretamente do nosso templo central, Assembleia de Deus Novas de Paz, Jaboatão dos Guararapes. E hoje, culto de doutrina. Hoje nós vamos falar sobre as vestes e o perigo da sensualidade. A sensualidade que a gente vê que é algo hoje que o mundo explora. Não só a sensualidade feminina, mas do homem também, não é? A questão da sensualidade você vai ver que abrange tanto o homem como a mulher. Quem já achou, diga glória a Deus. Muito bem, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 4, diz a Bíblia Sagrada: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Digam comigo, conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Diga mais uma vez, aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Versículo 21, diz a Bíblia: E fez o Senhor Deus para Adão e sua mulher, Eva, túnicas de peles e os vestiu. Glória a Deus. Meus amados, hoje nós vamos examinar na Bíblia a importância de saber se vestir com modéstia. O que é se vestir com modéstia, pastor? É se vestir evitando a sensualidade. Se vestir com modéstia é se vestir com uma roupa decente. Porque, meus amados, a gente faz muita questão. Não pode calça comprida, não pode isso, não pode aquilo. Mas eu pergunto, tem vestido que é mais sensual do que calça comprida, sim ou não? Sim ou não? Tem. Às vezes a pessoa não veste uma calça comprida. Não, eu não posso vestir calça comprida. Mas veste um vestido que é pior do que uma calça comprida. Não é? Mais sensual. Então hoje nós vamos examinar pela Bíblia um alerta que a Bíblia nos faz para evitar a sensualidade e evitar também o erro, tanto por parte de quem veste as roupas, como também do próximo daquele que veste as roupas. Porque uma mulher ou um homem que veste uma roupa sensual, vamos nos referir mais às mulheres, porque nós sabemos que as mulheres, elas são
mais, eu diria assim, mais ousadas nesta área. Não que os homens não façam também. Os homens fazem também. Mas é difícil você ver um comentário na igreja dizer assim, mas pá, aquele irmão só vem com as roupas sensuais para a igreja, né? Mas com mulher a gente quase não vê, né? Quase não vê falar nessas coisas, vê? Sim ou não? Sim ou não? De vez em quando a gente aparece aí, os irmãos dizem assim, rapaz, tem uma irmã que, sinceramente, está vestindo muito roupa sensual. Com as mulheres aparece mais do que os homens. Sim ou não? Sim. Então, talvez eu me refira mais às mulheres, não quer dizer que eu não estou falando dos homens também não. É porque na prática acontece mais com as mulheres. Então, veja só. Quando a pessoa veste uma roupa sensual, você vai ver que ela não está vestindo só prejudicando a ela mesma, mas também está prejudicando o próximo. Por quê, pastor? Eu vou explicar. Porque, meus irmãos, quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva, eles experimentaram vergonha e tentaram cobrir a nudez, conforme nós lemos aqui. Então vamos ler mais uma vez o texto, somente a partir do versículo 7, que você vai ver que coisa impressionante. Deus tinha dito a Adão e Eva para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E na hora que eles desobedeceram, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz: então foram abertos os olhos de ambos. Veja bem, quando eles desobedeceram, Deus disse assim, olha, não coma não, porque senão no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a nós, a Ele, conhecendo o bem e o mal. O homem só conhecia o bem. Deus conhecia o mal, mas Ele não pratica o mal. Deus não pratica o mal, Deus não é tentado, nem pode ser tentado, porque Ele não tem pecado. Deus conhece o mal, mas não pratica o mal. Então Deus advertiu Adão que ele ia ser conhecedor do bem e do mal. E quando eles pecaram, a Bíblia diz que foram abertos os olhos de ambos. Ou seja, eles agora conheciam o bem e o mal. E qual foi a primeira coisa que eles perceberam e conheceram? Que estavam nus. Veja, meus queridos, que coisa impactante. Por que não perceberam outras coisas? Perceberam logo que estavam nus. Porque agora o casal perdeu completamente a comunhão com Deus, que eles tinham com Deus. E eles ficavam nus na presença de Deus porque eles eram dominados por uma consciência inocente. Dois bebezinhos, um menino pequenininho e uma menina pequenininha, de 1 ano, 2 anos, eles andam nus, pode deixar eles brincando lá, que não tem maldade nenhuma. Assim era Adão e Eva. Por isso que existe na fase da nossa vida a fase da inocência, que o próprio Deus, se uma criança morrer, não tem julgamento para ela, ela vai direto pro céu. Não é só questão sexual, é porque ela é inocente em todos os sentidos, a criança, não é? Então aqui vocês observaram que eles perceberam que estavam nus. E na mesma hora eles tentaram fazer um arranjo. Qual foi o arranjo que eles tentaram fazer? Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Muito bem. Então aqui a gente percebe que essa palavra avental, se você for olhar no hebraico, essa palavra avental, ela significa um cinto. Um cinto que certamente só cobria a nudez. Eu diria assim, a parte do órgão sexual ou genital de Adão e Eva. Essa palavra que nós lemos aqui, que eu pedi para vocês repetirem, avental, ela vem do hebraico. É uma palavra em hebraico chamada shagor, que se refere a um cinto, não é? Então era uma peça pequena que cobria apenas a nudez.
Aí a Bíblia, lá no versículo 19, vai dizer que Deus, Ele fez uma túnica. Já a túnica, quando você vai ver no hebraico, ela é a palavra ketonete, que se refere a uma capa longa. Se você observar direitinho, você vai perceber que lá naquela região de Israel, ainda hoje se adota esse costume, e os homens e mulheres, tanto homens como mulheres, se vestirem com aquelas capas longas, né, que bota no pescoço, e eles cobrem todo o corpo. E aqui, meus amados, a gente chama a atenção para algumas coisas. Primeiro, é que o homem, ele tinha uma consciência moral tranquila antes do pecado, mas agora ele ficou incomodado com a nudez da mulher. A mulher ficou incomodada com a nudez do homem, porque só tinha eles dois e Deus. Mesmo sendo marido e mulher, eles não se sentiam bem, nus um diante do outro. Então, meus amados, a nudez, ela provocou alguns sintomas em Adão e Eva. O primeiro sintoma que ele provocou, que a nudez provocou, foi a vergonha. Por quê? Porque Deus fez um homem com um senso moral, que quando ele quebra a comunhão com Deus, ele tem vergonha. Olhe para a pessoa do seu lado, diga assim: você está vestida porque você tem vergonha. Se você não tivesse vergonha, você não estava assim tão bem vestido. Aleluia. Então, a vergonha, irmãos, está ligada a quê? A percepção de Adão e Eva que eles fizeram alguma coisa errada. Eles ficaram com vergonha porque eles perceberam que tinham feito alguma coisa errada. O que foi que aconteceu? Quando Deus chegou no jardim do Éden e disse: Adão, onde estás? O que foi que Adão fez? Hein? Se escondeu. Ele só estava com a cinta, protegendo suas nudez, mas mesmo assim, a cinta foi para dar uma certa tranquilidade dele poder ficar na presença de Eva e não ficar incomodado. Mas mesmo assim, quando Deus chamou, ele se escondeu. E ele disse: Adão, por que tu se escondesse? O que foi que Adão disse? Porque percebi que essa palavra nu, ela pode ser usada também no sentido espiritual. Porque a nudez, ela não é apenas física. A nudez, ela é espiritual. A consciência de erro que causou a vergonha, que fez com que Adão se escondesse, mostra que Adão agora não estava mais tranquilo na comunhão dele com Deus. Por isso que ele se escondeu. Então, veja bem, a nudez também trouxe outro sentimento além da vergonha, que foi a culpa. Ou seja, responsabilidade pelo erro. Responsabilidade pelo erro. E trouxe também o medo. Por quê? Porque ele tinha que enfrentar as consequências agora. Ele ia ter que enfrentar as consequências agora. Eu pergunto, a nudez deles era física e era espiritual? Depois que eles pecaram, ficou por isso mesmo, ou Deus fez alguma coisa com eles? Fez. Porque eles desobedeceram a Deus. Eles agora estavam nus, sentindo a dor da nudez física, mas eles também estavam nus espiritualmente, porque tinham desobedecido a Deus. Eles tinham vergonha, eles tinham culpa, eles tinham medo, e por causa disso, eles tiveram que ser expulsos do jardim do Éden, porque não podiam permanecer lá a vida eterna com vergonha, culpa e medo. Olha, Adão, tu vai sair daqui agora, tu vai ter que trabalhar, não vai ter mais fruta bonitinha assim.
tudo do jeito que era, não. Tu acordava de manhã, tinha fruta, tinha rio para tomar banho, não precisava estar se preocupando em trabalhar, ficava com tua esposa, andando, até que cuidava das coisas, mas dando nome aos animais, fazendo uma coisa ou outra, mas agora tu vai ter que trabalhar, e tu vai ter uma coisa, viu? Vai ter só quente do suor do teu rosto é que tu vai comer. E para você, Eva, você agora quando tiver filho vai doer, vai sentir dor. Aleluia. E saiu Deus dando as sentenças para os erros deles. Mas veja, meus amados, que tudo isso Deus fez, mas Deus também, lá no capítulo 3, versículo 21, ele disse: agora tem uma coisa, essa roupa que vocês fizeram aí não está boa não. Essa roupa aí é o arranjo humano. Eu não quero vocês de aventais, eu quero vocês de túnica, cobrindo a nudez completamente. E se a gente for ver, irmãos, aqui diz de peles, ou seja, essas peles eram de animais, túnicas de peles. E aí já aponta para Cristo, porque ele teve que sacrificar algum animal para tirar a pele dos animais e cobrir a nudez de Adão. Veja que Deus cobre com sacrifício. Adão deu um jeitinho, pegou umas folhas de figueira, cobriu de qualquer jeito. A folha de figueira, além de ser mais vulnerável, uma coisa que não cobria totalmente, o homem cobre do jeito dele, dentro das conveniências dele, para tentar aliviar a questão moral dele. Mas Deus não, Deus quer cobrir do jeito dele. Deus quer cobrir do jeito dele. E aqui Deus cobriu a nudez do homem. Então, meus queridos, veja bem, diante disso que nós já aprendemos aqui agora, eu quero mostrar para vocês que a gente tem que evitar o engano da sensualidade, porque a sensualidade, ela prejudica a própria pessoa que pratica a sensualidade e prejudica também o próximo. Vamos ler um texto na palavra de Deus, que eu quero explicar isso para vocês, ligando a questão da sensualidade. 1 Tessalonicenses, abra a sua Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses, glória a Deus. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Capítulo 4. Vamos ler aqui um texto do versículo 6, mas depois eu vou voltar para ler outros versículos aqui. Diz assim: ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Parece que não tem nada a ver com sensualidade, né? Mas vamos ver se tem. Vamos ver se tem. Capítulo 4, versículo 3. Veja só. Capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da... Você sabe o que é prostituição aqui? Aqui prostituição, se você for ver o original, na tradução, no hebraico, no grego também, o significado dessa palavra é imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Olha, ali já fala fornicação, naquela tradução ali. É Almeida Corrigida Fiel. Está lá em cima, ACF. Está vendo? A tradução de Almeida Corrigida e Fiel fala fornicação. Outra fala prostituição. É porque essa palavra significa imoralidade sexual. Vamos lá. Eu pergunto, uma pessoa que se veste com sensualidade, ela está se vestindo com moralidade ou com imoralidade? Imoralidade. Vamos lá. Veja que coisa séria, não é? Aí o versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso
Eu pergunto, a pessoa está honrando a Deus ou honrando o diabo? Quem se veste com sensualidade está honrando a Deus ou honrando o diabo? Aleluia! Versículo 5. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. O que é paixão da concupiscência? As pessoas gostarem de se exibir para dar expansão às suas concupiscências, seus desejos carnais. Eu gosto de ser desejada, eu gosto de ser admirada. Quando eu entro, que eu passo, que os homens ficam olhando, eu fico vibrando com aquilo. Aleluia, isso são as paixões das concupiscências ardendo no coração de uma pessoa. Aí a Bíblia diz assim, olha, versículo 5 agora, versículo 6, é o que nós lemos. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio. Ou seja, nem oprima nem engane seu irmão em negócio algum. Não engane ele na parte financeira, não engane ele numa compra que você faz, mas não engane ele também se expondo que você não é esposa dele, você não quer nada com ele, e se você se mostra para ele, você está provocando ele. Porque vocês observam que isso aqui está falando de santidade na questão sexual. Eu me lembro de uma irmã, ela deu testemunho na rádio, essa irmã. Ela venceu para a glória de Deus. Mas ela dizia que o marido dela provocava ela, brigava com ela, traía ela. Mas a coitada dela dizia, pastor, mas eu era fraca, pastor. Eu era fraca porque ele às vezes me procurava. E quando ele chegava em casa, eu não queria ter contato sexual com ele, porque eu queria mostrar para ele que eu não precisava dele. E ele começava a tirar roupa, ficar sem camisa, me abraçar sem camisa. Daqui a pouco ficava de uma maneira bem sensual junto de mim, brincando comigo, e terminava eu caindo na fraqueza. Eu estou mostrando isso para mostrar que os homens também fazem isso. Mas ela disse que ouviu uma palavra como essa na rádio. E ela disse, Jesus, aleluia, faz uma obra na vida, porque a partir de hoje eu quero mostrar para Satanás que eu não vou ser mais uma mulher que vou depender da sensualidade do meu marido. Eu só quero ele se ele quiser ser um homem de Deus. E ela disse que venceu, irmão, para a glória de Deus. E o marido dela foi com ela, disse, não quero nem saber de você mais, deixou para lá. E terminou ela se apartando dele, e terminou ele depois pedindo perdão a ela, e se aproximou dela como homem de Deus, deixou os pecados que ele vivia lá no mundo, deixou mulher, tudo, e graças a Deus se aprumou com ela. Então veja bem, isso é uma forma de oprimir a esposa. Aproveita a carência da mulher, faz o que quer, e depois vem com querer explorar ela com a sensualidade. A mesma coisa é uma pessoa que vem para a igreja, irmãos. Vem para a igreja, né? Cantando quero ser santo. Aí quando passa que você olha, às vezes não é nem olhar por intenção, até um olhar espontâneo. Porque é normal, nós estamos com os olhos abertos, estamos vendo todo mundo. Aí quando vê as formas, todas expostas. Olha pela frente, dá para ver todas as formas. Olha por trás, dá para ver todas as formas. Diga para a pessoa do seu lado, Deus não quer você de avental, Deus quer você de túnica.
Aleluia! Vestir-se de maneira indecente e provocante é uma forma de engano. Pode levar a pensamentos impuros, sim ou não? Sim ou não? Sim, você está levando as pessoas, veja bem, você está se prejudicando, porque a sua mente vai ficando cauterizada, não é você que veste a roupa, tá, mas nem liga, não me viste nada demais, está bom demais, minha roupa está boa demais. Sua mente vai ficando tão cauterizada que você não percebe mais que está vestindo roupa sensual. Da mesma forma, você está provocando pensamentos impuros nas pessoas. Está levando as pessoas a pecar. Aí a Bíblia diz: ninguém oprima ou engane seu irmão. Você está enganando. Está oprimindo. Porque a pessoa fica pressionada por aquilo. Com pensamentos impuros. Então, meus amados, quando alguém usa essa aparência para chamar a atenção, já certamente está com a mente cauterizada, enganando as pessoas e sendo enganado, que a Bíblia diz: mas o homem enganador irá de mal a pior, enganando as pessoas e sendo enganado pelo diabo. O diabo enganando e a pessoa enganando os outros. Agora aqui também diz o seguinte no versículo 6, cuidado que Deus é vingador sobre essas coisas. Aleluia. Pode ficar certo que Deus não deixa isso de graça. Aleluia. Então, meus amados, quando você faz isso, você está morrendo espiritualmente. Eu fico pensando, irmãos, qual é o objetivo de uma mulher que vai para uma praia e coloca um tal de biquíni chamado fio dental? Qual é o objetivo dela? Me diga, se não chamar a atenção e atrair o sexo oposto. É ou não é? Eu já contei aqui para vocês que uma jovem aqui da igreja, ela não está mais aqui não, já casou, já foi embora, graças a Deus está bem. Mas uma vez ela me disse: não, pastor, eu queria ir como as moças vão, todas as moças normais vão. Eu digo: você é anormal, é? Aí ela disse: não, eu sou crente, né? Eu digo: exatamente, você tem que ser diferente. E eu disse assim para ela: olha, sabe o que é que vai acontecer? Você vai para a praia, você veste uma roupa desse tipo, um irmão da igreja lhe vê lá, ou qualquer homem, desperta o interesse por você. Toda vez que ele olhar para você, ele só vai olhar para você e lhe ver do jeito que ele viu lá na praia. É assim ou não é? É mesmo assim, meus irmãos. Eu me lembro quando eu era rapazinho, quando eu era menino, que passava uma pessoa, Célia conhece. Célia conhece, minha irmã. Quando ela passava lá na rua, a minha rapaz, ela às vezes ela passava até bem vestida. Meu irmão, eu vi, rapaz, olha, a bicha é boa, viu? Era mesmo assim. Por quê? Só olha para... E por que a mulher mostra isso? Por que a mulher mostra essas coisas? Sabe por que é? Porque não tem o que mostrar. Pastor, o que foi que o senhor disse? Ela não tem o que mostrar de valores espirituais. Não tem o que mostrar de virtudes. Aleluia! Aleluia! Aí para chamar a atenção, ela quer mostrar sensualidade. Mas aqui não é casa de sensualidade. Aqui é casa de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja como a Bíblia alerta. Eu já mostrei aqui no capítulo 4 de Tessalonicenses, mas eu vou pedir agora que você abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Vamos lá para o livro de Provérbios agora. Capítulo 7. Provérbios capítulo 7. O perigo das vestimentas sensuais.
Glória a Deus. Quem já achou o Provérbio capítulo 7, diga amém. Vamos ler o versículo 10. Olha o que diz aí, olha. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com o quê? Algumas traduções falam roupas. Com efeitos de prostituta e o que mais? E astuto coração. Aí diz astúcia no coração. Astúcia de coração. Olha lá. Diga comigo. Quem veste roupas sensuais é porque o coração está cheio de astúcia. Que astúcia é essa? Que astúcia é essa? Aleluia! Irmãos, olhe, cuidado, porque a Bíblia diz assim, lá em Tessalonicenses, que nós estávamos lendo agora há pouco, diz: quem despreza essas coisas, não despreza ao homem que está ensinando, não. Está desprezando ao próprio Deus, porque isso é Bíblia pura. Quem despreza, eu sei que é uma doutrina assim, que cobra da gente. Nesse mundo que nós estamos vivendo, o mundo da pornografia, o mundo da liberalidade, o mundo da internet, que tem tudo que não presta em termos de pornografia. As pessoas estão sendo motivadas por isso. Aí quem ouve uma palavra dessa, aí diz: que pastor chato, que pastor exigente. É não, irmão. Me mostre alguma coisa que está fora da Bíblia aí. Não, pastor, não. E eu para falar isso aqui, eu tenho que cobrar de mim e dos meus. Meu exemplo dentro da minha casa sou eu e minha esposa. Eu cobro da minha família também. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Aqui, eu peço a você que leia comigo aqui. Olha o que é que o capítulo 7 de Provérbios diz aqui. Vamos ler aqui o texto, né? E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de prostituta e astuto coração. E esta era alvoroçadora e contenciosa, e não parava em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Ela saía, andava procurando, querendo arrumar vocês sabem o que. Aproximou-se dele, de um rapaz, e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse: sacrifício pacífico tenho comigo hoje, paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com coberta de tapeçaria, com obras lavadas e com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã e alegremos de amores. Pior ainda agora, olha, porque o meu marido não está em casa. Fui fazer uma jornada de longe. Sensual, adúltera, certo? Astuto coração. Versículo 10 mais uma vez aí. Vem. Versículo 10. E eis que a mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de roupas de prostituta e um astuto coração. Coração das pessoas que vestem roupas sensuais, irmãos, é inclinado para essas coisas. É isso aí que a Bíblia mostra. Será que dá para a gente dar uma glória a Deus um pouquinho? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos ainda ver a advertência contra a sensualidade. Mostrou aqui o exemplo de uma mulher. Agora vamos ver uma advertência da Bíblia contra a sensualidade. Volta aí no capítulo 5 de Provérbios agora.
Volte um pouquinho. Aleluia. Versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Aleluia. Aleluia. Meus amados, aqui a Bíblia está mostrando, mandando que no livro de Provérbios, a orientação é para que os filhos de Deus atentem para a sabedoria de Deus e não caiam nessas ciladas. Veja aí do versículo 1, capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina teus ouvidos, para que te conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Aí ele diz, porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel. A mulher sensual, irmãos. Olha só, olhe para mim aqui agora, em nome de Jesus. Todos nós, você precisa aprender isso. Todos nós temos impulsos na nossa vida que são mais fortes do que nós. Que impulsos são esses, pastor? Eu vou dizer somente os dois primeiros, que são os dois mais fortes. É o impulso da vida e o impulso sexual. O primeiro impulso mais forte é o impulso da vida. O sexual também é relacionado com o impulso da vida, mas ele é mais voltado para o sexo. Por que ele é mais forte, pastor? Para você entender, o impulso da vida, ele tem uma série de reações. Seu corpo, ele tem. Deus criou seu corpo de uma maneira automática, que você tem uma série de reações que é para lhe salvar, para salvar a sua vida. Você reage naturalmente para se salvar. Então, veja bem, você está em pé, aí você tem uma fraqueza, você desmaia quando você cai. Para que é que você cai? Você cai para ficar na horizontal, para seu sangue circular melhor, e você tornar se recuperando. Veja que isso é um mecanismo natural que acontece. Seu coração está batendo aí, não é você que quer não, involuntariamente seu coração está batendo. Veja que é uma coisa que vai além da nossa vontade. O coração da gente não para. Pare, coração. Ele não para, não. Você mexe com sua mão, mas com seu coração você não mexe. O impulso da vida é tão forte. O que eu gosto de falar mais é esse exemplo aqui. Se você pegar uma bacia d'água e disser assim, eu vou me suicidar, meter seu rosto dentro d'água, você pode até, quando tiver faltando fôlego, você pode até tentar, mas quando tiver faltando fôlego, você vai fazer, ai meu Deus, você não aguenta, porque o impulso da vida é mais forte do que você. Você está aí sentadinho, né? Mas se alguém chegar por trás de você, aí por baixo da cadeira assim, com agulha, você dá um pulo da cadeira, não foi você, certo? É seu cérebro que ativa um mecanismo de defesa, aí você pula, por que foi isso? Né? Tem até um vídeo na internet, de uma velhinha que vem por dentro do INSS, ia fazer exame. Aí lá vem um touro por dentro do hospital. Quem já viu esse vídeo aqui? Já viu disso? A velhinha soltou a muleta, soltou tudo e saiu correndo. O instinto da vida é mais forte do que você. Aleluia. Sabe qual é o segundo instinto mais forte que você? É o do sexo. O do sexo. Você não se controla se não for a graça de Deus na sua vida. Você não se controla se não for a graça de Deus na sua vida. Paulo disse assim, cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido, para que vocês não sejam tentados por Satanás. Veja só. E ele acrescenta, a mulher, não deixe o seu marido, não passe tempo sem ter relações sexuais com ele,
Nem o marido deixe sua mulher, nem passe tempo sem ter relações sexuais com ela, para que vocês não sejam tentados pela incontinência. Sabe o que é incontinência? Incapacidade de controlar. Para que vocês não sejam tentados pela incapacidade de controlar. Incontinência urinária. Incontinência urinária. A pessoa que tem incontinência urinária, ela, quando sente vontade, não precisa esperar ir no banheiro, não, que ela já vai derramando aqui mesmo. Não é? O pai da irmã Sandra, ele já partiu, ele tinha. Eu me lembro que o coitadinho, uma vez a gente foi buscar ele no aeroporto, irmão. Ele, quando vinha, descendo do avião, já vinha com a calça toda molhada. Por quê? Porque incontinência, ele não conseguia controlar. Incontinência urinária. Então, existe a incontinência também na questão da sexualidade. Se você estiver carente e você não tem assistência nessa área sexual, você pode cometer uma fraqueza, uma falha na sua vida. Se você não está sendo assistida pela sua esposa, seu marido, porque o único sexo legal que existe é o sexo no casamento. Fora do casamento não existe sexo para Deus, tudo é prostituição, tudo é imoralidade, tudo é indecência. Deus, você vai ver a Bíblia proibindo o sexo com animais. A Bíblia se preocupa com sexo, irmão. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu li isso, não tenho certeza, mas parece que 4 livros apenas da Bíblia não falam de sexo. Somente 4, dos 66, apenas 4 não falam de sexo, sobre orientação sexual. Você vai ver no livro de Gênesis, começa com Adão e Eva, apontando já para a questão sexual, quando ele descobre a nudez dele. Você vai ver no livro de Gênesis, José dando lição de vitória sobre o sexo. Você vai ver no livro de Levítico, os profetas orientando sobre sexo. Você vai ver lá no Apocalipse, dizendo, porque os impuros, os infiéis, o que se prostitui, os sodomitas não herdarão o reino dos céus. De Gênesis e Apocalipse. E aqui, meus amados, está uma advertência. Uma advertência de Provérbios contra o engano da sensualidade. Os lábios da mulher estranha desfilam favo de mel. A sua boca é mais macia do que o azeite. Ele está dizendo isso porque a pessoa carente, a Bíblia diz que para a alma carente até o amargo é doce. Aleluia, porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e a sua boca é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. O fim, irmãos, não é bom não, tá certo? Sempre tem um preço. Eu poderia falar aqui do exemplo de Davi. Davi pagou um preço terrível, não é? Ele estava lá no terraço real, em vez de ir para a guerra com seus soldados, ficou lá no palácio real, olhando. Aí quando daqui a pouco Betseba, que já estava de olho nele, porque ela era esposa de um oficial, não era a primeira vez que Davi estava vendo ela, nem era a primeira vez que ela estava vendo ele, porque ela não foi tomar banho numa janela que se abria para a casa do pedreiro que estava lá perto. Todo mundo bota a culpa só em Davi. Mas ela abriu a janela para o terraço. Quando ela viu Davi lá, ela disse, é hora de tomar banho, filhinha, vem cá. Não é? Aí Davi, manda buscar ela. Ela fez, vou na hora. Não tem nenhuma reação dela. Eu sei que ele era rei, era difícil para ela reagir. Mas você vai ver que muitos teólogos dizem que Betseba certamente já tinha alguma intenção também em Davi. Davi, por causa daquilo, irmãos, pagou um preço terrível. Ele se deixou seduzir pela sensualidade da mulher. E por causa daquilo, a gente vai ver a mulher engravidando, ele mandando matar o marido da mulher. Depois a mulher engravidou, o menino nasceu, Deus matou o menino, não deixou o menino vivo. O filho de Davi estuprou a irmã dentro de casa.
O irmão, o outro irmão matou esse que estuprou a irmã. Absalão matou esse irmão que estuprou a irmã. Foi a maior confusão na casa de Davi. Aleluia. E aqui diz que o fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Aleluia. Então, meus amados, já estamos quase na hora. Mas eu quero falar aqui para concluir, meus amados, sobre a modéstia, a pureza como expressão de santidade. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2. Olha o que diz aí, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz: que as mulheres se ataviem em trajes honestos, com modéstia e sobriedade. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, que eu estava lendo aqui no... Com modéstia e sobriedade, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu vou ler novamente aqui completo. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Modéstia é uma roupa decente. É uma roupa, por exemplo, composta, que não mostra sensualidade. A mulher pode ficar bonita. Não precisa estar vestindo roupa coladinha no corpo. Não é? Aleluia. Aí diz assim: com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Isso aqui não está dizendo que é proibido usar joias. Não. Aqui está dizendo que as mulheres se arrumem, se vistam, que as mulheres se ataviem, se enfeite. Com quê? Com traje honesto, não apenas com essas coisas. Tá certo? Por quê? Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aleluia. Como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, com suas atitudes. Você tem que se vestir, acima de tudo, com suas obras. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, também diz assim, olha, sobre as mulheres ainda, não é sobre a vestimenta. O enfeite delas não seja o exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joia exterior, o luxo dos vestidos, mas no homem coberto no coração. Ô irmão, sabe qual é a maior beleza? Meus queridos, Deus deu à mulher a característica de gostar de chamar a atenção dos homens. Não é um pecado, não. Aliás, não é dos homens, é do homem. Ela se sente bem. O marido, eu de vez em quando digo para minha esposa: você é a mulher mais linda do mundo. Ela fica encantada. Seu marido diz isso para você? Sim ou não? Machão, né? Cara. Tem que dizer, irmão. Tem que dizer. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque a mulher, ela se sente bem com isso, porque Deus deu essa necessidade à mulher. Por que as mulheres se enfeitam mais do que os homens? Por que as mulheres procuram se arrumar mais do que os homens? Eu te conheço um aqui, meu irmão, que pega o marido dela e vai comprar o que eu quiser. E ele diz: tá certo, você é quem manda. Ela está morrendo de rir ali. E ele é doido dizer que não. Eu dei uns conselhos a ele, eu disse: compre, rapaz. Não é? Então vamos lá. O enfeite delas não seja apenas o exterior. Ora, se a mulher está, graças a Deus, é uma mulher de Deus. Se a mulher é uma mulher que está cumprindo suas obrigações na igreja, é uma mulher que cuida da casa,
é uma mulher séria, uma mulher fiel, cuida dos filhos, está fazendo direitinho. Então, meus amados, o marido tem que honrar a mulher. O marido tem que honrar a mulher, mostrar para ela que ele também admira ela, porque ela se arruma todinha, vai para o cabeleireiro, faz o cabelo, arruma tudo, pega o vestido novo, bota, né? Quando espera, vai lá, se apresenta para o marido, ela espera que o marido diga assim: puxa, fulana, como tu tá bonita, nem nota, bora fulana, vamos embora para a igreja. Notasse alguma coisa? O quê? Notei, a casa não está muito arrumada não. Coitada. Agora, veja bem, agora se passar uma vestida de avental, aleluia! Se passar uma vestida de avental, quer ver, quer olhar, só falta fazer a curva assim. Diga assim: tu é crente, homem. Lembra que Deus é vingador de todas essas coisas. Aleluia! O valor da mulher, irmãos, não está nessas coisas não, está na beleza interior. Aleluia! Glória a Deus. Vamos concluir agora vendo o juízo de Deus sobre essas coisas, já estamos na hora de encerrar. Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus. Olha lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, deixa eu ver o que diz ali, e aos fornicadores, está vendo? Olha, ele já fala assim, olha. E aos feiticeiros, e aos idólatras, olha, os que se prostituem, a sensualidade é colocada aí no mesmo nível dos homicidas, dos feiticeiros, dos idólatras. Veja bem, está vendo? Que espírito é esse que a pessoa quer ter para estar na igreja e estar andando desse jeito? Então, meus queridos, não é só na igreja não, lá fora também. Olhe, aqui na nossa igreja, graças a Deus, eu sempre falei aqui diante do ministério, e a gente já decidiu aqui, irmãos, olhe, qualquer pessoa que tem seu trabalho, e tem sua necessidade de usar uma roupa que não seja o vestido, precisa usar uma calça comprida, que faça assim, mas faça com decência, com modéstia, porque o problema não é a calça comprida, o problema é a falta de modéstia. O que é modéstia? É se vestir bem, composto. O problema é a falta de modéstia. Aí o que é que acontece? A gente vai na rua quando vê. O que mais a gente vê, irmãos, são irmãos que começam a passar a mão pelos pés. Essa semana mesmo eu estava dizendo aqui na reunião. Eu não admito, irmão, não está certo. Veja só, eu sou pastor da Assembleia de Deus. Sou pastor da Assembleia de Deus. Eu não acho que eu botar uma camisa. Eu sei que a gente vive num país do futebol, Brasil, Náutico, Esporte, Flamengo, Santa Cruz. Mas, irmão, eu fico olhando assim, dia de domingo aqui, passa aí na frente, ficava tudo empurrando o outro, tudo com a camisa do Esporte, outro com a camisa do Santa Cruz. Aí eu vou, boto uma camisa do Esporte, do Santa Cruz, e saio com ela por aí. É pecado? Não. Mas eu estou me igualando a esse povo. Sim ou não? Não é pecado, não. Mas a Bíblia diz, Paulo falou assim, olha, posso todas as coisas, porém nem tudo me é conveniente, nem tudo me convém. Então, meus amados, a gente tem que ser diferente.
A gente tem que ser diferente em tudo. Eu vou recomendar isso na reunião de obreiros aqui também. Porque às vezes a gente começa a aliviar numa coisa, as pessoas querem exagerar, né? A gente diz assim, olha, se você trabalha num lugar que exige você calça... Aí as pessoas pensam que agora está liberado. Já tem gente até que vem de calça comprida para a igreja, chega aqui na igreja, fica se escondendo. Ai, meu Deus, o pastor vai ver, o pastor vai ver. Meu irmão, Deus já viu há muito tempo. Tu está fazendo besteira. A gente não está aqui questionando roupa, não, irmão. A gente está falando da questão da sensualidade, da questão da sua posição, da sua honra diante de Deus. Você tem uma honra diante de Deus a zelar por ela. Tá certo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que possamos assim, meus irmãos, vencer contra o engano da imoralidade. Apocalipse 21:8 diz assim: quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicídios, aos fornicadores, né? Aí lá no final diz, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem aprendeu alguma coisa, diga glória a Deus. Quem vai usar avental, diga glória a Deus. Fica ligado. E quem vai usar túnica, diga glória a Deus. Glória a Deus. Use túnica, não use avental. Quando eu ver alguém, quando eu falar para vocês assim, ó, quando eu falar para vocês assim, ó, tem alguém de avental, você já sabe, viu? Já sabe. Ninguém venha de avental para a igreja, não. Em nome de Jesus. Eu me lembrei agora de um pastor que ele foi dar um estudo para casais. Pastor Carlos Alberto. Ele deu uns estudos aqui numa época. Se eu contar só essa para vocês dar uma risadinha antes de sair. Ele foi dar um estudo para casais. Aí o sogro dele, que era um pastor também, já velhinho. Aí o pastor, quando ele queria falar em relacionamento sexual, aí ele disse assim, aí ele não gostava, o velhinho não gostava não. Olha, não fala essas coisas aqui na igreja não, que isso é pecado. Mas não é pecado, irmão, a própria Bíblia fala. Mas o velhinho não queria, aí ele, para obedecer ao velhinho, ele disse, olha, quando eu estiver aqui, que eu quiser falar em relações sexuais, eu não vou falar não. Eu vou dizer assim, olha, não esqueçam de fazer o culto doméstico. O culto doméstico, quando eu disser culto doméstico, é o marido se relacionar bem também com a mulher e não esquecer de atender a necessidade da mulher, nem a mulher atender a necessidade do marido, enquanto em casais. Aí está certo. Aí está lá, né? Quando o pastor Carlos Alberto terminou de dar o estudo, aí tinha. O pastor estava lá e tinha um engraçadinho no culto, que quando ele terminou, que deu a bênção apostólica, ele disse, pastor fulano, oi meu filho, o senhor tem feito muito culto doméstico, pastor? Ele disse, meu filho, eu faço culto doméstico. O senhor faz quantas vezes por dia? Meu filho, às vezes 3 vezes por dia, meu filho. Quando? De manhã, de tarde, de noite. E o senhor aguenta? Aguento, meu filho, eu aguento. E o povo tudo, por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Mas é assim mesmo. Então aqui vai ser assim, viu? Quando vier vestido de avental, que eu disse, olha, tem gente de avental. Aí você já sabe que o que é. Aleluia. Quando eu disser, é para vir de túnica, você já sabe o que é. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus. Quem? Tatinha, fez aniversário. Vem para frente aqui, Tatinha. Vem alguém com ela. Irmãos, olha, domingo, escola dominical. Sábado tem culto de Santa Ceia, sábado à noite. À tarde vai ter reunião de obreiros, normal. Tá certo? Domingo vai ter escola dominical. Cadê o esposo de Tatinha? Chama ele. Vem para cá, meu filho. Vem com ela aqui. Domingo vai ter escola dominical. E eu quero convidar os irmãos para estar aqui na escola dominical. Toda a igreja está convidada. Você que não fez o discipulado, a nossa classe de discipulado, graças a Deus, já tem um bom número de alunos. E a gente vai botar ali separado, tá certo? Sou eu, o pastor Tess, que estou ensinando ao discipulado. Né? A aula de domingo nós falamos aqui, irmãos, sobre o corpo de Cristo, o que é a igreja.
o que é a igreja do Senhor, foi uma bênção. E nós aprendemos aqui que o crente não pode viver sem igreja. Tem muitos crentes por aí que perguntam assim para ele: qual é a sua igreja? Ele não tem igreja não. Está errado, irmãos, está errado. Você sem igreja, você está arriscado a perder a salvação. Porque você tem que fazer parte como membro de uma igreja. Porque você precisa ter compromisso com a igreja. Não é só com o pastor, não, é com seus irmãos. Olha, aqui dentro, esse povo aqui, olha, vocês discutem um com o outro, arengam um com o outro, perdoam um ao outro, mostram que são crentes um com o outro. A sociedade de Deus é isso, é esse convívio que mostra que vocês são crentes. Se comporta bem, sabe perdoar, sabe amar, tem desentendimento? Tem. Vai fazer a festa do conjunto, ô irmão, uma discussão por causa daquilo. Mas é isso, igreja é isso. Tem que ter essa relação de discussão, de desentendimento para perdoar. Como é que a pessoa vai provar que é crente? Não, não quero essa igreja não, porque tem muito problema. Eu quero ver você arrumar uma igreja que não tenha problema. Não é? Mas vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos concedeu. E lembrando, sábado Santa Ceia, domingo escola dominical. Quem quiser vir para o discipulado, mesmo que já tenha feito, faz de novo. Vai ser uma bênção. À noite, domingo. Muito bem, domingo, aniversário de 24 anos, é a abertura, né, do nosso conjunto Divino Louvor. Se Deus quiser, a abertura domingo. Pastor Israel, ora. Maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, estamos aqui em Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem nos concedido durante todo este dia, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu livramento e por esta oportunidade de chegar à Tua casa, Senhor, para junto com os Teus filhos estar Te adorando, Senhor, exaltando ao Teu nome, ó Deus, e também ouvindo a Tua palavra, nos alimentando, Senhor, espiritualmente, como Tu tem usado ao pastor desta igreja, o nosso pastor Francisco Técio. Ó Deus, grande compromisso a qual Tu tem dado ao Teu filho, guiando a Tua igreja, Senhor, ao caminho do céu. A cada um dos obreiros, Senhor, a qual tem dado as mãos ao nosso pastor, a cada um dos Teus filhos, aquele que está nas redes sociais, através da Rádio Nova de Paz, Senhor, que tem ouvido esta palavra, que tem, Senhor, se alimentado, ó Pai. Ó Deus, a Tua filha que aqui está, completando mais um ano de vida, Senhor, ajuda ela, abençoa nessa nova trajetória. Deus, veja o desejo do seu coração, ajuda os seus familiares. Agora, Deus, leva-nos em paz, nos guardando por estes caminhos, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Deus, nos dá um restante de semana abençoada na Tua presença. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz... Salmo 4, versículo 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Todo o povo de Deus diz, diga para seu irmão, leve sua vitória e vista a túnica.